aqui com vocês essa noite, poder testemunhar da fidelidade de Deus, viver um projeto que durante muitos anos foi sonhado, se tornando realidade. Durante muitas vezes a gente via a DEVEC de Nilópolis hoje sendo passado na tela, só uma imagem, né? E hoje ver uma igreja aqui reunida, para nós é uma alegria muito grande. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa igreja será como um farol nesse bairro, saqueando as almas do inferno e povoando o céu. Que você e a sua casa e a sua família possam se reunir aqui e viver tudo o que Deus já sonhou para a sua casa através das promessas dele nesse lugar. E a palavra de gratidão ao pastor Vitorino Júnior. Obrigado, pastor, por me receber aqui. Um príncipe de Deus, um avião de 2 asas, canta e prega. Tem uns que Deus dá muito, irmãos, outros dá pouco. Eu vim com essa voz aqui de taquara rachada, que se eu cantar, eu acabo com esse culto aqui. Mas o pastor Vitorino não, ele canta, prega. Toca também, pastor? Glória a Deus, Deus abençoe, tá bom sua casa, pastora Vanessa. Deus continue abençoando a todos os irmãos aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1. Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1. Enquanto você procura, eu quero aproveitar a oportunidade só para remir o tempo, e ao final, ali atrás, você vai encontrar aqui o meu livro. Esse livro, ele foi escrito num período de aproximadamente 8 anos. Ele não foi escrito de forma ininterrupta, mas durante vários momentos da minha vida desafiadores, o Espírito de Deus me direcionava a estar escrevendo. No início do meu casamento, a minha esposa ela teve uma depressão profunda e quase foi fatal. E no meio desse processo, eu aprendi que, de fato, todo processo ele tem um propósito. E às vezes eu recebia mensagens dela, mensagens algumas vezes até se despedindo literalmente, e sem ela saber, eu salvava essas mensagens num bloco de notas, porque eu sabia que aquilo que para nós naquele momento estava sendo um desafio, um dia se tornaria um bálsamo para algumas pessoas que também precisariam ser alcançadas por essa mensagem. E quanto mais eu falo desse tema, mais eu sinto a necessidade de estar falando. Nós estamos no Setembro Amarelo, e esse mês é um mês de conscientização contra o suicídio. E segundo a OMS afirma, na última pesquisa que havia feito, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Os números são assustadores. É a terceira maior causa de mortes entre jovens e adolescentes no Brasil. E é a segunda maior causa de mortes entre jovens e adolescentes no mundo. E cada vez mais isso fica comum. Essa semana, quem acompanhou as redes sociais viu que um pastor, ele tentou contra a sua própria vida. E durante muito tempo, principalmente a igreja, demonizou a depressão, irmãos. Eu hoje vi por incrível que pareça, eu vi um comentário na matéria que falava acerca do caso, acerca do pastor, uma mulher escrevendo: o crente de verdade não tem depressão. Essa é a maior mentira do diabo, porque depressão é uma doença. Então você é crente, tu nunca ficou gripado, nunca ficou resfriado, nunca precisou tomar um remédio. Existe, durante muito tempo, uma resistência acerca de buscar o tratamento, e ganhou força em nosso meio a retórica de que a depressão seria falta de espiritualidade. E Carlos Spurgeon disse que, apesar dessa doença não ser do imaginário, ela não é imaginária. E a pergunta que eu faço essa noite é: como é que uma doença que tem cura, gente, mata tantas pessoas assim? A resposta é simples. O primeiro motivo é porque a maioria das pessoas não estão preparadas para lidar com o caso dentro de casa. Às vezes o pai, a mãe, os pais não sabem lidar com o filho com depressão. Às vezes uma esposa não sabe lidar com a depressão de um marido. Um marido não sabe lidar, discernir a depressão de uma esposa.
E por causa dessa falta de despreparo, nós temos visto muitas pessoas agravando o seu quadro clínico. Esse não é um livro teórico sobre depressão, esse é um livro prático. Eu compartilho alguns passos, algumas experiências que nós vivemos dentro de casa e o que o Senhor fez no nosso casamento através da palavra de Deus e aquilo que pode te ajudar. O segundo motivo, e aqui eu termino, é mais comum do que deveria ser. O primeiro motivo é porque os familiares, os parentes não sabem lidar. O segundo é que existe um preconceito, pastor, do próprio depressivo com a doença. Um rapaz me abordou na igreja no outro dia dizendo, pastor, eu estou há uma semana andando com medicamento dentro da minha mochila, já fui receitado, mas não tive coragem de tomar. Como se medicar roubasse a glória de Deus, como se isso fosse uma guerra. E há muitas pessoas que resistem ao tratamento, à cura, e por causa dessa resistência, no auge, a morte acaba se tornando uma saída, uma válvula de escape. Eu tenho muitos testemunhos, irmãos, de pessoas que me procuram na rede social, me procuram na igreja, de pessoas que quebraram alguns paradigmas errados acerca dessa doença através de respostas aqui dentro. Recentemente, agora, quinta-feira, eu estava aqui na Pacentar, uma irmã me procurou dizendo, eu sou dentista e eu estava atendendo uma paciente, liguei para o pastor Márcio Gregório que eu precisava do seu livro, ele entrou em contato comigo, pegou o livro, eu presenteei ela de presente, estava em crise e por causa disso, ela voltou para os caminhos do Senhor, procurou ajuda e ela está se tratando e já recebendo os cuidados necessários. Uma menina do nosso campo, da ADVEC, ali de Itaboraí, tornou público e eu compartilhei porque ela me marcou. Ela disse, você esteve aqui na minha igreja há um ano atrás, numa mini vigília, e eu li o livro, porque eu estava com tanta crise de ansiedade, com pensamentos suicidas. Ela foi a leitora mais rápida, pastor, do livro. Ela disse, numa madrugada eu li ele todo. E ela disse para mim, e uma das coisas que quebrou dentro de mim foi esse medo de pedir ajuda. E ela disse, se passou um ano e tem 4 meses que eu já não tomo mais medicamentos. E a minha psicóloga disse que em breve eu vou receber alta. E foram as palavras dela para mim, irmãos. Ela disse, eu não sabia que era possível ser tão feliz assim. Existe algo que está ao seu alcance e que talvez você esteja desprezando. Aí alguém disse para ela, quando ela contou isso a primeira vez, eu estou esperando o meu milagre também. E ela respondeu, por que em vez de esperar o seu milagre, você não caminha em direção a ele? Às vezes a gente quer que Deus faça algo que está ao nosso alcance. Então eu estou te referendando especial, e por isso que eu gastei esse tempo, porque é um mês que a gente precisa de atenção. Se você quiser, vai estar ali atrás de R$40, tem máquina de crédito, de débito, tá bom? Leve para alguém que você conhece, evangelize, dê de presente, desde que a palavra de Deus fale por ela mesma. Esse livro foi prefaciado pelo nosso pastor, pastor Silas Malafaia, o pastor Cláudio Duarte, que é uma referência em família, deixou uma palavra aqui também. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Eu creio que em nome de Jesus, eu vou contar o seu testemunho da sua família por onde eu passar também, em nome de Jesus. Atos capítulo 17, quem achou diz amém. Já está ali na tela, vamos ler junto, diz assim o texto. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. Versículo 6. E não os achando, trouxeram Jasão
e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa para glorificar, exaltar, engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra, ela é tua. Essa igreja aqui reunida, ela pertence a ti. E nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito, ele tenha liberdade em passear por essa igreja essa noite. Salva, cura, batiza, transforma. Senhor, faz aquilo que apraz ao teu coração. Amarra-nos no teu altar, Senhor, e leva a nossa mente cativa a ti. Resgata aquilo que nós perdemos com o passar do tempo e que nós não estejamos aqui de forma mecânica, Senhor. Fica conosco até o término desse culto e nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Olhe para cá, já dobre a sua atenção, empresta a sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus ele já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. A nação de Israel, ela vive um período muito desafiador, chamado pela teologia de cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, ele teve duração de 70 anos. E durante esse cativeiro, o que a gente percebe é que a nação de Israel precisou se adaptar à sua nova realidade. E que realidade é essa? Para que o culto não fosse parado, interrompido, para que eles continuassem prestando rituais a Deus, que eles praticavam nas suas nações, na sua nação, sem o templo, sem a presença de um templo, eles começaram a se reunir em lugares pequenos. E esses lugares foram chamados de sinagogas. As sinagogas nasceram dentro da Babilônia. E quando o cativeiro termina, eles trazem do cativeiro esse costume de continuar adorando a Deus dentro de uma sinagoga. Existia pelo menos 3 motivos que faziam um judeu ir a uma sinagoga. O primeiro é para fazer o que estamos fazendo aqui essa noite, adorando a Deus, prestando um culto a Deus. O segundo motivo era para fazer o que vocês irão fazer na segunda-feira amanhã, aprender a palavra de Deus de forma muito mais pontual. E o terceiro motivo era para resolver algumas questões de cunho político. Isso acontecia muito na sinagoga de Tiberíades. Então, quando um judeu ia para uma sinagoga, ele tinha um propósito no seu coração. E ao entrar no culto, e ao entrar na sinagoga, assim como nos nossos cultos, que existe uma liturgia, aonde o louvor canta, o pastor direciona uma palavra, aonde nós ofertamos. Na sinagoga também havia uma liturgia. E a primeira coisa que um judeu fazia ao entrar numa sinagoga é chamado de Shema Israel, ou seja, é uma verbalização da fé judaica. Quando eles entravam ali, eles verbalizavam que a sua crença, que a sua fé estava num único Deus. O Shema é a primeira oração que uma criança aprende e provavelmente é a última que um judeu faz antes de morrer. Era como se as mães estivessem inserindo dentro das crianças uma fé genuína em Deus. A palavra fé no hebraico, ela quer dizer emuná. E a palavra emuná, ela é oriunda de outra palavra hebraica que quer dizer humã. E humã significa artesão. Ou seja, a fé, ela não nasce pronta. Ela não é como uma peça de roupa que você veste. Ela não é como uma luz que você acende no interruptor. A fé é algo que vai sendo construído, assim como o artesão constrói uma peça, assim a fé vai sendo construída em nós, através das experiências, através do ensinamento da palavra e através das adversidades. A primeira coisa que acontecia era eles verbalizarem a fé em Deus. A segunda era como esta noite era praticado um ritual chamado de Levim, que é onde um judeu pregava a palavra de Deus dentro da sinagoga. Só que essa palavra,
ela era limitada aos livros que eles tinham. Ou eles falariam no Pentateuco, ou eles falariam dentro do livro dos Salmos, ou eles usariam os profetas maiores e menores. Era uma mensagem limitada dentro da Bíblia que carregava. O terceiro é quando os sacerdotes impetravam uma bênção e eles iam para casa. O capítulo de número 17, Paulo está dentro de uma sinagoga, a sinagoga de Tessalônica. E ele vai viver todo esse ritual que eu acabei de exemplificar. Tem um culto, tem uma liturgia, tem um pregador. E já no coração das pessoas, uma expectativa acerca do que deve ser pregado. Só que o pregador daqueles 3 sábados consecutivos era nada mais, nada menos do que um homem chamado Paulo. Um homem extremamente preparado, que entre os seus 13 e 15 anos foi formado aos pés de um homem chamado Gamaliel, neto de Hillel, um judeu do primeiro século. E ali ele começou a aprender sobre o farisaísmo, ele começou a aprender acerca da lei de Moisés, ele começou a aprender acerca dos costumes judaicos. Esse homem que estava preparado, revestido de um conhecimento, cruza com Cristo no caminho de Damasco. E agora vai ser uma explosão de junção entre o conhecimento que ele adquiriu dos homens e a revelação que ele tem de Deus. Quando Paulo entende esse chamado, ele empresta a sua vida a Deus para pregar para aqueles que os discípulos tinham resistência, ou seja, os que não eram judeus. Ele vai pregar para os gentios. E quando Paulo chega em Tessalônica, ele tem uma missão. O pregador daqueles 3 sábados, ele não vai falar sobre Abraão, ele não vai falar sobre Isaac, ele não vai falar sobre Jacó, ele não vai falar sobre Moisés, ele não vai falar sobre Noé, ele não vai falar sobre a peregrinação no deserto. Mas o texto diz, eu li e repeti de forma didática, que quando Paulo chega naquela sinagoga, a Bíblia diz, expondo e demonstrando, ou seja, que aquele Jesus que vos anuncio, versículo de número 3, é o Cristo. O que Paulo está dizendo é, o Galileu, que vocês não viam beleza alguma para o desejarem, o Galileu que curou, que libertou, que ressuscitou os mortos, é ele que as profecias estavam apontando. Era acerca dele que Isaías falava, era acerca dele que os profetas anunciavam. O remidor da nossa alma, ele já veio, já pagou o preço, e ele é ungido de Deus. Quando Paulo prega essa mensagem por 3 sábados, a Bíblia diz que no último culto, o coração de alguns gregos e de algumas mulheres é arrebatado pela mensagem de Cristo, de maneira que eles se rendem ao Evangelho e no final do culto eles entregam as suas vidas a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Oh, glória a Deus! Se o culto terminasse ali, pastor Vitorino, a gente podia ir para casa, abrir uma filial e estava tudo certo. O problema é que muitas vezes a unção que Deus te deu vai despertar ciúmes naqueles que não coadunam com o mesmo pensamento. E é o texto que diz que alguns judeus não eram pessoas de fora, eram pessoas de dentro, movidos de inveja, olhando para o sucesso da mensagem e pelo que Deus começou a fazer naquele lugar, se disponibilizou em parar o ministério de Paulo, em acabar com a sua história, em acabar com a sua vida. E diz a Bíblia que eles vão ver aonde Paulo está dormindo, aonde Paulo está hospedado, e descobrem que Paulo está na casa de um homem chamado Jason. Versículo de número 6, diz a Bíblia, que estava tudo programado. Só que quando foram em direção à casa de Jason, a parte A do verso 6 diz, e não os achando, por quê? Porque o Espírito de Deus já tinha direcionado Paulo para ir para outro lugar, de maneira que quando tentaram pegar ele, não conseguiram o encontrar. O que aqueles homens vão perceber é que não é tão fácil assim tocar num homem e numa mulher que estão no centro da vontade de Deus. Não é tão simples assim destruir um ministério, denegrir uma chamada, acabar com alguém que emprestou a sua vida a Cristo. Entre os planos e a execução dos planos existe um Deus que tem olhos como chama de fogo e
que não está omisso ao que está acontecendo. E já tinha direcionado Paulo para o lugar onde Deus havia enviado, porque o ministério não poderia ser paralisado. O que aqueles homens se deparam é com uma grande frustração. A ideia era pegar a Paulo, a ideia era prender a Paulo, a ideia era impedir o avanço do ministério de Paulo. Só que como não dá para tocar num homem que Deus levanta, numa mulher que Deus levanta, como um efeito dominó, eles pensam, já que a gente veio para não perder viagem, está no texto, e não os achando, trouxeram a Jasão no lugar deles. Ou seja, a ideia era Paulo, mas já que Paulo não está, pega alguém de dentro de casa que está vulnerável para tentar refletir naquilo que eu quero que faça na vida dele. Você acha mesmo que o alvo era seu filho? Você acha mesmo que o alvo era sua filha? Você acha mesmo que o alvo era seu marido? O alvo era você, a pilastra daquela casa, a mulher de oração, o homem de oração. Mas todas as vezes que tentou acertar você, Deus colocou as mãos na frente e disse, não toca. Nele não toca, aqui não chega. E como não deu certo te pegar de forma covarde, o diabo disse, então deixa eu ver quem está vulnerável dentro dessa casa para levar no lugar deles. Eu estou pregando para a gente aqui que veio para o culto, mas deixou alguém amarrado na mão do inferno lá fora. Veio para cá, mas teu filho não está aqui. Veio para cá, mas tua filha não está aqui. Há 22 dias de inauguração dessa igreja dizendo, vou congregar aqui, mas está vindo sozinho, porque tua casa não te acompanhou. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O mesmo sangue que livrou a Paulo, glória a Deus, é o mesmo que tem poder para livrar a todos aqueles que estão escravizados. Tentaram a covardia, armaram o laço para ser vitorioso, mas não concretizaram o projeto. Aleluia! Porque o versículo de número 8 diz que a multidão está alvoroçada, mas sempre o plano e a execução deles, alguém disse, libera os homens. Mas aprendemos, libera eles. Mas já está tudo articulado, libera eles. Por quê? Porque a fiança foi paga. E uma vez que a fiança foi paga, não dá mais para seguir o projeto. Eu tenho uma mensagem para você. Há mais de 2.000 anos atrás, eles pediram uma madeira e gravou para todos os ouvidos. Pai, está consumado. A dívida está paga. Não está paga para um grupo de pessoas. Não está paga para um grupo de pessoas. Está paga para mim. Está paga para você. Está paga para quem está no processo. Está paga para quem está na fora. Está paga para quem não está aqui. É uma questão de tempo. É questão de tempo. Cadê o meu maestro? Prega comigo, varão. Vamos junto, glória a Deus. A mensagem já foi liberada. A fiança está paga. Glória a Deus. A ideia era aprender a Paulo. A ideia era parar o seu ministério. Mas como toca num homem e numa mulher que está no centro da vontade de Deus. Só que o versículo de número 6, e aqui que eu preciso que você redobre a sua atenção, é que antes da sentença ser executada, aqui está o motivo da acusação. Olha o que diz na parte C, do verso de número 6, na parte B. Os magistrados da cidade se reuniram e eles clamaram, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Quem está dizendo que Paulo chegou não é a igreja que está comissionando o missionário. Quem está dizendo que Paulo chegou não são os irmãos que estão financiando o seu ministério.
Quem está dizendo, pastor, que Paulo chegou é quem há muito tempo dedicou a sua vida para que isso não acontecesse. É como se fosse um atestado de fracasso. É como se fosse uma bandeira de rendição. É como se fosse um prejuízo. É como se ele estivesse dizendo, eu tentei, eu me investi. Mas diante de todas as investidas, eles sobreviveram a todos os ataques. E eles chegaram. Quem está falando tem propriedade no que fala. A mídia consegue pregar comigo? Vamos juntos? Versículo de número 19, do capítulo de número 14. Atos 19, 14. Eu acho, 14, 19, perdão. Eu acho que o texto prega por ele mesmo. E pouco depende da minha aplicação. Atos capítulo 14, versículo 19. Eles estão em Listra, pastor. E olha essa expressão. Sobrevieram. Você pode dizer comigo ao todo 3? 1, 2, 3. Eles estão em Listra. E Paulo vai enfrentar uma resistência aqui, pastor. Mas a resistência que Paulo está enfrentando em Listra não são dos habitantes de Listra. A resistência que Paulo está enfrentando aqui é de uma galera que há muito tempo está no seu rádio. Paulo chega numa cidade chamada Antioquia. E quando Paulo chega em Antioquia, ele tem uma mensagem. E sabe qual é a mensagem? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Quando ele prega essa mensagem em Antioquia, vai haver uma resistência dos habitantes dali dizendo, aqui não pode pregar essa mensagem, aqui você não é bem-vindo. E o Espírito de Deus não manda Paulo confrontar, não manda Paulo resistir, mas autoriza Paulo a sair dali e ir para outra cidade. Ele sai de Antioquia, ele vai para uma cidade chamada Icônio. E quando ele chega em Icônio, ele continua pregando a mesma mensagem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Só que quando ele chega em Icônio, os seguidores de Antioquia não deixaram ele ir embora. Não desistiram porque ele mudou de geografia. Porque quem não gosta de você, não gosta de você nem perto e nem longe. O que ele puder fazer para prejudicar, ele vai fazer. A Bíblia diz que, seguindo pela via Ignátia, eles estão caminhando e eles se disponibilizam, irmãos, em sair de Antioquia. E o mesmo grupo que opôs a Paulo, agora está em Icônio. E está fomentando no coração da multidão que houvesse uma perseguição. O grupo que perseguiu Antioquia agora dá um passo à frente e sabe o que eles fazem? Eles pegam em pedras em Icônio. Se torna então de ameaça. Agora Paulo está literalmente correndo risco de vida. Os homens pegam em pedras para apedrejá-lo. E Paulo, entendendo a gravidade e direcionado pelo Espírito Santo, ele sai de Icônio. E ele vai para uma outra cidade chamada Listra. E quando ele chega ali, ele tem uma mensagem. E sabe qual é a mensagem? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Aí o texto diz, sobreviveram. Quem? Os judeus de Antioquia, os judeus de Icônio. E quando chegam aqui, eles se dispensaram, irmão, de uma cidade, foram até outras, chegaram em outras, vieram e disseram, convencido a multidão, apedrejaram a Paulo, e arrastaram para fora da cidade, com o atestado de óbito, diz o texto, contando que estava morto. Só pararam de tocar pedra, pastor, porque acharam que tinham terminado o serviço. Só pararam de atacar, porque pensaram, agora não prega mais, agora não canta mais, agora não libera mais, agora não empreende mais, agora não sonha mais, agora não vive mais, está morto, cadê a sua? Arrastaram para fora da cidade sem direito a cuidado, sem direito a dignidade, arrastaram ele, eles jogaram para fora um homem, jogaram para fora um cadáver, com o atestado de morte dizendo, o que nós tentamos em Antioquia não dá certo, o que nós tentamos em Icônio não dá certo, é ministro, é a continuação desse plano diabólico, agora você chegou, um minuto de paz, porque o único no versículo 19, no versículo de número 19, está com o atestado de óbito, no versículo de número 20, olha o que o texto diz, versículo 20, mas Rodrigo de Silas se levantou, entrou na cidade, e no dia seguinte,
Eu gosto de uma casa.